Olá, queridos irmãos e irmãs. Nos encontramos novamente para rezarmos o Salmo, refletir a partir dele, interiorizá-lo em nossa vida e colocar na ação aquilo que o Salmo nos orienta. Hoje nós vamos refletir o Salmo 11. Então, para bem refletirmos, rezarmos os Salmos, nos colocarmos na presença do Divino Espírito Santo, luz que nos ilumina, que aquece o nosso coração. Peçamos as suas luzes neste momento, a sua sabedoria que vem do céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. Assim então reza o Salmo 11. Eu me abrigo no Senhor, porque vocês me dizem, fujam para os montes, passarinho, porque os injustos retesam o arco, ajustando a flecha na corda, para atirar ocultamente contra os corações retos. Quando os fundamentos se corrompem, o que pode o justo fazer? O Senhor, porém, está no seu templo santo. O Senhor tem seu trono no céu. Seus olhos contemplam o mundo, suas pupilas examinam os homens. O Senhor examina o justo e o injusto. Ele odeia quem ama a violência. Fará chover sobre os injustos brasas e enxofre, e um furacão violento. É a parte que lhes cabe, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e os corações retos contemplarão sua face. Nós temos aqui, queridos irmãos e irmãs, então um salmo de confiança individual. Uma pessoa, no caso o justo, que expressa sua total confiança em Deus, sua absoluta confiança no Senhor. Apesar de estar vivendo uma situação dramática, até correndo riscos, ele se abandona em Deus, confia no Senhor. Quem poderá contra mim? Se tenho ao meu lado o Rei justo. Então ele se abandona confiadamente no Senhor. O Salmo, ele está organizado de duas partes. Primeira parte dos versículos 1 ao 3, que inicia com uma profissão de total confiança a Deus, aquilo que nós estávamos vendo no tipo do Salmo. E ele vai expressar, eu me abrigo no Senhor. Uma confiança total, né? Ele se abandona, deixa-se conduzir por Deus. Uma confiança mesmo. E ele não vai ser confundido. Aquele que pôs a confiança não decepcionará, não abandonará. Isso dá ao homem, ao justo, à pessoa, uma total segurança, uma plena segurança. Estar do lado daquele que defende. Então, é estar na segurança. Mesmo apesar dos amigos sugerirem para ele que ele fuja para os montes, como fazem os passarinhos, né? Para estarem seguros. O monte é lugar, muitas vezes, do refúgio, do lugar seguro. Os passarinhos montam, né, seus ninhos no lugar mais alto para protegerem e para proteger seus filhos, seus filhotes. Então, os amigos desse justo orientam para que ele fuja para as montanhas. E o resto da primeira parte do Salmo descreve então ali a ação dos injustos.
quer dizer, a caça pelos justos. É isso que os injustos fazem. Caçam, armam a armadilha para pegarem os justos. E na segunda parte, dos versículos 4 ao 7, ocupa-se das razões pelas quais o justo deposita sua confiança no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é um juiz justo e Ele faz justiça para os seus. Ele ama o justo e odeia quem ama a violência, nos diz o Salmo. Por isso, Ele é um justo juiz e é por isso que nós podemos confiarmos nele. O Senhor está conosco. Queridos irmãos, será por que surgiu este salmo? O que está, então, por detrás do salmo? Como a gente vem sempre falando, o salmo sempre expressa um conflito, né? Uma injustiça, algo social, principalmente quando vai falar de justo e de injustos. E o Salmo 11 nos revela, na verdade, mais um forte conflito entre os injustos contra os justos. Os injustos, eles estão mais organizados, parece. Eles são bastante, estão organizados. E o justo dá a impressão de que está sozinho, né? Como nos outros salmos que nós vimos, né? Aparenta então estar sozinho. Mas o justo, ele se conserva firme no projeto de uma sociedade fundada na justiça. Mas, contudo, os injustos são violentos. Então, eles armam ciladas, né? Tentam pegar de qualquer jeito os justos, né? Procuram destruí-los e às escondidas. Os maldosos fazem isso. Armam emboscada escondidos. Pegam, caçam de forma escondida e armam tudo isso para poder pegar. Nós temos aqui, queridos irmãos, uma relação corrompida, uma sociedade corrompida pela maldade, pela opressão, pela ganância, por querer sempre ter mais e por isso eles armam tudo isso, são injustos nas suas ações. Então dá a impressão de estar no meio de um caos social, sem precedentes. E como que isso é tão atual? Temos a sensação muitas vezes de estarmos num caos social. Nós ali lutando pelo bem, pelo amor, pela paz, pela harmonia, pela justiça. Muitos, parece até maioria, tem hora, lutando contra. Nós vivemos, na verdade, um caos social, né? Por isso, é preciso achar refúgio no Senhor. Esconder no Senhor, abandonar no Senhor. É Ele que nos dá força, segurança, nos dá ânimo, coragem para lutar pelo bem. Porque é isso que nos vai dar o céu, a luta pelo bem, fazer o bem, passar por este mundo fazendo o bem. Queridos irmãos, os amigos do justo sugerem então para ele fugir para as montanhas. Como a gente refletiu, o lugar tradicional do refúgio, lugar, na verdade, do encontro, muitas vezes do encontro de Deus. É o lugar de estar longe da situação da planície. Então, fugir um pouco, estar longe. O povo de Deus muitas vezes se refugiava no tempo da conquista da terra prometida, nos montes. Se escondiam ali, se refugiavam ali. Então, por que os amigos sugerem a fuga para os montes? Porque a ação dos injustos é ousada, muito ousada, é perigosa, visa a morte. E tudo isso faz às ocultas, escondido. Então, talvez para o justo a melhor saída seria, na verdade, fugir para um lugar seguro. Fugir para um lugar seguro. Visto que
As bases da sociedade estão totalmente corrompidas pela injustiça. Então, fazer o que no meio dessa corja, desses maldosos, né? O que pode fazer o justo, então? O justo, na verdade, ele se arma de Deus, se arma do Senhor. Ele não sai, ele não foge, mas ele, confiando no Senhor, ele se coloca para lutar, abriga-se no Senhor, não nas montanhas, para lutar aqui pelo bem, pela justiça. Tentar fazer justiça onde, na verdade, possa muitas vezes predominar a injustiça. A violência dos injustos, os atentados, na verdade, que armaram contra eles, a corrupção, não paralisam esses que querem lutar por uma sociedade mais justa. Por isso, eles acham refúgio, segurança no Senhor, que é aliado, que é Deus forte, que é Rei poderoso. E nós temos aí justamente o rosto de Deus. A primeira parte, temos a impressão da ausência, do silêncio de Deus, como vimos no Salmo passado. Mas, todavia, a segunda parte do Salmo nos fala justamente o contrário, nos mostra a razão, ou as razões pelas quais confia o justo em Deus. O rosto de Deus se manifesta com todo o seu esplendor e defende, e se coloca para proteger aqueles que querem o bem. Porque Deus é aquele que vê tudo, nada escapa ao seu olhar penetrante, ele sonda os corações dos homens. Seu olhar conhece o homem todo por dentro, sabe das suas angústias, das suas dificuldades, das suas desesperanças, sabe da sua vontade de fazer o bem, de fazer acontecer o projeto. E por isso, ele se coloca na defesa destes. Por isso ele odeia aquele que ama a violência, que faz a maldade. E ele dá muitas vezes a sentença. E qual é a sentença para estes? Chuvas de brasas, nos vai dizer o Salmo. Chuvas de brasas, de enxofre, furacão violento. Quer dizer, eles caem na própria armadilha daqueles que fazem o mal. Eles armam tudo aquilo, mas eles acabam caindo em suas próprias armadilhas. Essa é a sentença de Deus. Eles caem nas suas próprias armadilhas. E essas são as heranças dos injustos. Quer dizer, nós temos aquela expressão, nós temos aquela ideia, né, de que negativo atrai negativo, positivo atrai positivo. É justamente isso. A quem nós fazemos o mal volta para eles que fazem o mal. Se nós fazemos o bem, com toda certeza, o bem vai predominar em nossos corações e aos nossos arredores. Esse castigo muitas vezes nos faz lembrar Sodoma e Gomorra, da destruição, né? Tantos injustos, violentos lá dessas cidades, que perecerão para sempre. O furacão violento nos faz lembrar dos ventos secos que sopram aquelas regiões, fazem a vegetação morrer. E o último versículo fecha o Salmo de um modo extraordinário. Se porventura aqueles que fazem o mal têm também suas recompensas, os que fazem o bem também têm suas recompensas. Qual que é a recompensa daquele que faz justiça, daquele que faz o bem? Contemplar a face de Deus. Corações retos, isto é, os dos justos, das pessoas boas, contemplarão a face de Deus. No Antigo Testamento, acreditava-se que quem visse a face de Deus morreria. O Salmo 11 afirma o contrário. Quem ama a justiça, contempla
a Deus face a face. Então, queridos irmãos e irmãs, o Deus da aliança, o Deus da justiça, é o motor que impulsiona os nossos corações à confiança, a querer continuar fazendo o bem, a querer continuar lutando por uma sociedade melhor, mais justa, igualitária para todos, que dê dignidade à vida das pessoas, que inclua mais as pessoas. Ele é aliado do povo na luta por uma sociedade nova, muitas vezes renovada. Jesus, no Novo Testamento, nos passa isso, né? Confiança. Jesus incluía as pessoas. Jesus trazia as pessoas para perto, para o centro. Aqueles que eram deixados de fora da sociedade, de fora dos muros da cidade, por ter alguma doença, alguma deficiência, Jesus incluía todos, trazia eles para perto. Se fizer a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Então as pessoas tinham confiança em Jesus. Só pelo fato de tocar em suas vestes, eles sentiam uma força que brotava de dentro de Jesus. Ele passava essa confiança. Ele lutava pela sociedade, ele queria o bem de todos. Ele partia, repartia o pão e pedia para que outros também fizessem da mesma forma. Quantos são os exemplos que nós temos na Bíblia, nos evangelhos, dos seguidores de Jesus que são chamados a ter confiança nele? João nos apresenta isso, Mateus, Lucas. Todo o Novo Testamento nos indica que é possível e que é preciso ter confiança no Senhor. Deus que veio ao nosso encontro, voltou para o Pai, não nos abandonando, mas permanecendo conosco. Então é preciso confiar. Rezemos isso, queridos irmãos e irmãs. Somos chamados a rezar com confiança no meio dos graves conflitos da nossa vida, da nossa sociedade. Quando temos, muitas vezes, a vontade de fugir do mundo, fugir das coisas, fugir das pessoas, escondermos das dificuldades, dos problemas. Aí nós lembramos de São José. São José nos ensina a colocar a cabeça no travesseiro e deixar o problema para resolver no outro dia. Porque muitas vezes uma noite bem dormida pode nos levar a soluções de problemas no outro dia. Então não fugir dos problemas não, rezar em cima, ter confiança em Deus. Rezar quando nos sentimos perseguidos, quando nossos amigos nos dizem que não vale a pena lutar pela justiça, que é melhor fugir, que é melhor deixar para lá. Rezar quando estamos cansados de impunidades, de corrupções, de maldades, de violência. Rezar quando queremos ver Deus face a face, quando queremos ver Deus. O único modo é lutar pela justiça. O único modo é confiar em Deus e fazer a nossa parte. Que este salmo possa nos animar na caminhada, mesmo as dificuldades da vida, com Deus nós venceremos. Nos diz o ditado, né? Se com Deus já está difícil, imagina sem Ele, não é verdade? Então, confiar em Deus, nos entregar, nos abandonar nas mãos dEle e fazer acontecer na nossa vida o bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Abraço a todos.